Bom dia, é bom estarmos juntos para celebrarmos o nome do Senhor Deus, para cultuarmos juntos, enquanto igreja, o nome do nosso Senhor Deus, e é muito bom estar reunidos com todos vós, e uma saudação especial também a todos aqueles que nos visitam. E vamos iniciar o nosso ato de culto com um cântico que diz: "Ser agradecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação." E nós estamos aqui porque o Senhor Deus enviou o Seu Filho, o Seu único Filho, para nos conceder salvação. Então, quem desejar e todos aqueles que puderem, vamos ficar de pé e vamos cultuar o nome do Senhor, dizendo: Aleluia, louvado seja Deus, pois sei que sobre tudo Tu és Senhor. Louvemos ao Senhor. E durante este tempo nós também vamos colocar a nossa oferta aqui no pote que está aqui à frente. Então, de forma ordeira, todos aqueles que desejarem também o podem fazer. É para nós auxiliarmos também, enquanto igreja, o Centro de Expansão e Apoio Missionários, em que, enquanto igrejas, nós também podemos apoiar de alguma maneira projetos missionários, igrejas mais pequenas, pastores e obreiros mais carenciados. Então, vamos dar início ao nosso ato de culto com este cântico: "Ser engrandecido." Tu és o Deus da minha salvação.
Vamos orar. Senhor Deus, tão bom poder estar na Tua presença a louvar o Teu nome, Senhor Deus. E nós realmente queremos prestar toda a honra, toda a glória somente a Ti, Senhor Deus. Tu que és o único Deus, Senhor, sobre os céus e a terra, soberano sobre tudo aquilo que existe, Senhor Deus. Eis-nos aqui para Te prestar todo o louvor, Pai. Obrigado porque Tu és um Deus cheio de amor, cheio de graças, cheio de misericórdia. Obrigado porque a cada dia nós podemos contar com a Tua presença, na certeza de que Tu nos ouves, Pai, que Tu nos escutas, que Tu nos auxilias, Senhor Deus. Obrigado por tão grande amor, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, porque podemos adorar o Teu nome em liberdade. E esta manhã nós queremos consagrar este culto nas Tuas mãos, Senhor Deus. Senhor Deus, toca em cada coração, Senhor Deus, toca nos nossos corações para que nós possamos ser mais obedientes, Senhor Deus, para que nós possamos a cada dia sermos mais cumpridores da Tua palavra, Senhor Deus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Ainda de pé, aqueles que puderem, vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses. Filipenses capítulo 2, um texto, creio eu, muito conhecido pela grande maioria de nós. Filipenses capítulo 2. E vamos estar a fazer a leitura do versículo 1 até ao versículo 11. Então, Filipenses 2, versículo 1 até ao versículo 11. E diz assim Paulo à igreja de Filipos e também diz hoje à igreja batista de Viseu: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão no Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismos ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou de sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus o Pai. Tremendo este texto, e este texto fala-nos da excelência da obra redentora de Cristo Jesus Cristo. É tremendo quando nós olhamos para aquilo que Jesus Cristo fez a favor de cada um de nós. É tremendo quando nós olhamos para o significado que o seu sacrifício expiatório teve na nossa vida. E o versículo 7 diz-nos que ele a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, e aqui é a forma mesmo de escravo, em obediência ao Pai, tornando-se em semelhança de homem, reconhecido em figura humana. E o versículo 8 vai nos dizer: assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz. E este é o padrão que nós temos para vivermos em comunhão uns com os outros. Este é o padrão que nós temos em Jesus Cristo, o padrão que nós temos para que nós possamos realmente, como diz o versículo 2, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. O mesmo sentimento está afirmado e alicerçado na obra redentora do Senhor Jesus Cristo. E é sobre isso que nós agora queremos cantar. Todos necessitam deste amor perfeito, este amor que foi dado pelo Senhor Jesus Cristo. Todos necessitam de um amor perfeito, de perdão e de compaixão. Todos necessitam de graça e de esperança. Cristo move as montanhas, Ele tem poder para salvar o pecador, e foi isso que Ele fez. Vamos continuar a louvar e a bendizer o seu nome.
Irmãos, tenham bondade de sentar-vos. Ficar de pé. Sendo a luz, tu vieste às trevas, e nessa luz posso ver. Diante de ti foi louvor do meu ser. Quero contigo vir.
Senhor Deus, quando nós pensamos em bondade, em sacrifício, em perfeição, em amor, só podemos chegar ao Teu nome, Senhor Deus. Obrigado por tudo aquilo que Tu és, por tudo aquilo que Tu fazes, pela obra redentora que nós encontramos no Teu Filho, Senhor Jesus Cristo. E obrigado porque se hoje nós estamos aqui, é porque esse vínculo é o Teu Filho, Senhor Deus. Obrigado pelo Seu sangue derramado. Obrigado pelo Seu sacrifício substitutivo em que todos nós deveríamos lá estar. Mas ainda assim, Senhor Deus, Tu entregaste o Teu Filho para que pudesse morrer por nós. Continua connosco e que realmente o louvor que sai dos nossos lábios, do nosso coração, chegue até Ti como aroma suave. Em nome de Jesus. Amém. Ainda vamos cantar mais uma música. É o hino 89, o poder do sangue. E só pelo poder do sangue do Senhor Jesus Cristo, o seu sacrifício satisfez por completo, Senhor Deus. E durante este tempo nós vamos estar a consagrar ao Senhor Deus os nossos dízimos e as nossas ofertas. Então, aqueles que nos visitam não se sintam de alguma maneira obrigados ou constrangidos a participar, porque é primeiramente uma obrigação de todos os membros da igreja. Então vamos entregar, consagrar ao Senhor parte do sustento financeiro que também o Senhor Deus nos dá todos os meses, todos os dias, cuidando da nossa vida, da nossa família, do nosso lar.
ter uma palavra de oração com o irmão Rogério. Obrigado, nosso Deus, porque na manhã deste dia, Senhor, estamos aqui a realizar o Teu nome, Senhor Deus. Obrigado, ó Deus, porque Tu puseste no nosso coração, Senhor, vir até a Tua casa, Senhor, para louvar, engrandecer, Senhor, o Teu nome, reconhecer por aquilo que Tu és, por aquilo que Tu fazes na vida de cada um, Senhor Deus. Nesta hora queremos também, Senhor Deus, consagrar estes dízimos e ofertas que foram levantadas em Teu nome, Senhor. Te pedimos a Tua sabedoria, Senhor, para a sua atualização, Deus. Te rogamos também que prepares os nossos corações para o recado que Tu vais entregar através do Teu servo, Senhor Deus, que nós possamos sair daqui mais edificados e tudo aquilo quanto fizer aqui neste lugar, Senhor, possa ter o Teu agrado, Senhor, e possa ser para a honra e glória Tua. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso querido Salvador. Amém. Os irmãos podem sentar-se e vamos ter uma oração cantada para preparar os nossos corações para a mensagem que vai ser pregada pelo pastor Domingos. Eu espero que nós tenhamos plena consciência do que nós acabamos de cantar. A começar em mim quebra corações. Muitas das vezes nós pedimos a Deus que comece a quebrar o coração do outro e não o nosso coração. Porque geralmente quando há conflitos, nós olhamos para o outro e temos a tendência de afirmar que a culpa é do outro. O outro tem que tomar iniciativa, o outro tem que mudar. E não há culpa nenhuma nossa. Mas nós acabamos de começar a cantar Quebra o Meu Coração. Existem coisas que são mais fáceis de quebrar. Outras coisas mais difíceis de quebrar. Eu gosto de comprar nozes com casca. Porque eu gosto de pegar as duas nozes, eu junto e quebro na mão. E eu gosto de fazer assim, eu gosto de descascar laranja com a mão, eu sou meio raiz nessas coisas. E um dia alguém tentou quebrar as nozes, não conseguiu, falou, isso é coisa tem que ter prática, não é só força. Agora, eu gosto de comprar amendoim com casca também. Ontem, inclusive no Continente, comprei amendoim com casca.
A Raquel fica meio assustada que casca faz uma sujeira, né? Porque é diferente quando você compra um amendoim limpo, né? Agora é mais fácil quebrar um amendoim com casca do que uma noz. E às vezes a noz precisa ter algumas ferramentas para você quebrar. Assim são os nossos corações. Existem corações mais fáceis de serem quebrados. Há corações que são mais duros. E várias vezes, inclusive, a palavra de Deus fala sobre dura cerviz, corações endurecidos. Por isso que o livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 1, nós não vamos ler, estou só citando, fala que aquele que é repreendido várias vezes e não se arrepende, ele será quebrantado de repente sem que haja cura. Em outras palavras, às vezes Deus precisa de usar mais força, mais dureza para quebrar determinados corações. Então que a nossa oração cantada, a começar em mim, quebra corações, que seja muito mais do que um cântico dos lábios, seja um cântico do coração, de pessoas verdadeiramente dispostas diante de Deus a serem quebradas onde é necessário, sabendo que tudo que se quebra dói, mas a dor é necessária também no processo de cura, no processo de transformação. Nós estamos em 1 João capítulo 1, vou ler o texto, versículo 5. Vocês já têm conhecimento que o pastor Joaquim, esse mês, que é o mês de aniversário da igreja, escolheu como tema perdão. E talvez tu olhes para o texto que está aí e perguntas assim: comunhão real, o resultado do viver na esfera da luz, o que é que isso tem a ver com perdão? Vamos ver que tem tudo a ver com perdão, né? 1 João capítulo 1, versículo 5, palavra de Deus. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Versículo 7 de versículo 1, se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele, uma referência a Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-nos, ou seja, a Deus, mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Capítulo 2 de 1 João, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que, propósito, não pequeis. Se todavia, é uma condicional que na verdade é uma afirmação, se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E ele, Jesus Cristo justo, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que temos conhecido isso, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Nisto que, versículo 6, aquele que diz que permanece nele, esse deve andar como ele, ou seja, Jesus andou. Versículo 7, amado, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio ouvistes. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes, que está lá desde o Antigo Testamento, por isso que é mandamento antigo. Todavia vos escrevo novo mandamento, que tem em Jesus uma nova roupagem, uma nova luz, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz e nele não há tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas
e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Oramos, ó Deus, que os nossos olhos não possam estar cegos ou cegados, mas que sejam abertos. E a nossa vontade e o nosso coração possam estar dispostos a fazer aquilo que é agradável ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então a nossa mensagem nesta manhã, ela está lá, comunhão real, o resultado do viver na esfera da luz. Porque essa expressão que João usa, aquele que está na luz, tem a ver com onde ele está. Não tem a ver como ele anda. Ele anda porque ele está na luz. Ele anda na luz porque ele está na luz. Então, aquele que está na luz, ou seja, na esfera da luz. E vamos perceber que luz, aqui, tem a ver com, quando ele fala que Deus é luz. É um Deus que se comunica, que se autocomunica, um Deus que se comunica. É um Deus que se dá a conhecer. Ele se revela. Isso tem a ver com luz. Por isso que quando tu olhas lá no versículo 11, em 2 João, 1 João 2,11, aquele que odeia seu irmão, no final fala assim, ele não sabe para onde vai porque as trevas lhe cegaram os olhos. Trevas é cegueira. Luz não. Luz é revelação, luz é conhecimento. E Deus é um Deus de luz. Ele se revela, se dá a conhecer. Mas também quando fala aqui em luz, está falando um Deus como um Deus de perfeição. É um Deus perfeito, por isso que diz na Bíblia que nele não há trevas. Tanto é que nós olhamos lá, ele fala exatamente mais lá no versículo 5, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é que Deus é luz. E nele não há treva nenhuma, ou seja, Deus é puro, ele é santo. Nele não há mal, não há pecado nenhum. Então, luz, além de ser a revelação, a comunicação, também tem a ver com o caráter de Deus. É um Deus que se comunica, se dá a conhecer, mas ao mesmo tempo é um Deus de caráter. Deus santo, Deus puro. Só que também a luz tem a ver com verdade. Tem a ver com a verdade, andar na luz e andar na verdade. Tem a ver com a própria palavra de Deus. É quando João 17 fala, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Luz é caráter, quando João 14, Jesus Cristo fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Faz parte do caráter, mas também faz parte da palavra. Então andar na luz tem a ver com o conhecimento, com a revelação que Deus dá, com o caráter de Deus, mas ao mesmo tempo com a sua pureza, mas também com a verdade. E a verdade nós pensamos nas Escrituras, na palavra de Deus, né? E o que nós estamos vendo esta manhã aqui, é que a comunhão real na esfera da luz, eu já expliquei, resulta no viver em justiça e amor. No final eu vou investir um pouco mais de tempo explicando o que significa viver em justiça e amor. O viver segundo o caráter e o ensino de Cristo e expressar amor para com o próximo. Por isso que João é categórico dizendo, aquele que odeia o seu irmão, nele não está o amor de Deus, ele não está na luz, ele não anda na luz. Porque nós, dia após dia, somos desafiados pelo próprio Deus a sermos pessoas que verdadeiramente vivam em justiça. Sempre lembrando que eu digo que justiça na Bíblia tem esses três aspectos, é a justiça do ponto de vista ético, do ponto de vista legal, que tem a ver com o nosso relacionamento com Deus, daí vem Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Cristo Jesus. É a justiça legal, onde em Cristo Jesus nos tornamos justos, porque o próprio Senhor, porque o próprio Jesus, ele é o justo e o justificador. Então nós somos justificados. Em outras palavras, por causa da obra de Jesus, nós fomos absolvidos da condenação do pecado, somos libertos, livres da morte.
Porque Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte, mas em Cristo Jesus o dom gratuito é a vida eterna. Essa justiça que nós temos em Cristo Jesus. Por isso que Paulo fala em Romanos 14 que o reino de Deus é justiça, alegria e paz no Espírito Santo. É a justiça legal, forense, do tribunal, do fórum. Mas existe a justiça que tem a ver com o caráter, que tem a ver a justiça ética, que tem a ver com os nossos comportamentos, valores, prioridades. E aí quando Jesus fala, por exemplo, em Mateus capítulo 6, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E quando Jesus fala, o próprio Jesus nas bem-aventuranças, se a nossa justiça não exceder a justiça dos fariseus e escribas, de maneira alguma entraremos no reino de Deus. A justiça dos fariseus e escribas era uma justiça hipócrita, de uma vida hipócrita. Quando na verdade viver na justiça é viver segundo o caráter e a verdade revelada pelo próprio Deus. Por aquilo que o Salmo 119 fala sobre as leis de Deus, os decretos de Deus, os juízos de Deus, aquilo que é determinado pelo próprio Deus, que deve nortear os nossos valores, a nossa vida, em todos os relacionamentos, em todas as áreas. É a justiça na perspectiva ética. Mas existe também a justiça na perspectiva social, que tem a ver com relacionamentos sociais justos, onde nós tratamos as pessoas de uma forma justa, com dignidade, não fazendo acepção de pessoas, não tendo aquilo que o livro de Provérbios fala, 2 pesos, 2 medidas. Tratamos pessoas no mesmo erro, pessoas amigas, somos complacentes, no mesmo erro, as pessoas que não gostamos, nós somos exigentes, etc. Mas é a justiça social. É aquilo que a Bíblia fala, e fala sobre, Tiago fala que a religião pura, sem mácula, é tratar, é cuidar do órfão, da viúva. E nós vemos a Bíblia falando tanto na questão da promoção da justiça social. Também que tem. E além disso, expressar o amor. Lembrando que João fala em 1 João que nós amamos a Deus porque Deus nos amou primeiro. Nós não amamos a Deus por iniciativa nossa. Nós amamos a Deus porque Deus nos amou. O nosso amor é um reflexo de sermos amados por Deus. É o amor de Deus por nós e em nós que nos leva a amar a Deus. É o amor de Deus em nós e por nós que nos leva a amar ao próximo. E quando tu pensas em amar ao próximo, João, que alguns defendem que não é uma carta, não é uma epístola, fala que João tem aqui um escrito universal, ele não se apresenta, não tem um autor descrito aqui, não tem um destinatário, não tem o nome do remetente. Mas João, que fala filhinhos, é uma expressão de amor. Quando ele chega lá no versículo 2, no capítulo 2, exatamente versículo 1, filhinhos, é alguém que está falando com amor. É esse João que escreve o Evangelho de João, que é chamado como discípulo amado. É esse João aqui, que ele também nos ensina que nós amamos a Deus porque Deus nos amou primeiro. Mas ao mesmo tempo o amor de Deus por nós e o amor de Deus em nós nos leva a amarmos ao próximo. E quando nós continuamos aqui, eu quero que tu prestes atenção numa estrutura literária que João usa aqui. Presta atenção nessa estrutura. É uma coisa super interessante. E é daqui que nós vamos ver as implicações na nossa vida, né? No viver nessa esfera da luz, em justiça e em amor, e aí inclui perdão. Presta atenção. Ele usa uma estrutura aqui em João, que ele fala o seguinte. No versículo 5, ele faz uma afirmação, é verdade. Depois ele vai dizer uma mentira. Segundo alguns estudiosos, o que João está fazendo? Ele está mostrando algumas heresias. Então, o que está ali, no lado que eu coloquei ali como mentira, são heresias, é mentira. É aquilo que os falsos apóstolos, falsos profetas, falsos mestres ensinavam.
é aquilo que muitas das vezes nós erradamente nós cremos. E muitas das vezes nós não confessamos, mas a nossa vida demonstra isso. É algo que é herético, não é verdadeiro, é falso. Então, o que é verdade, o que é mentira? No versículo 5, quando ele fala assim, olha, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos. Samando que no versículo 1, João fala assim, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos olhos, próprios olhos, e que contemplamos, e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E aqui nos identifica exatamente João com o evangelho de João. É alguém que andou com Jesus. Versículo 1, o que nós ouvimos, o que nós vimos, o que nós contemplamos, o que nós apalpamos, tocamos a respeito do verbo da vida, isso vos anunciamos. E ali em João, ele já fala, se tu fores lá para o Evangelho de João, capítulo 1, tu vais perceber que logo no início do capítulo 1, quando ele começa, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e versículo 2, ele estava no princípio com Deus. Chega no versículo 4 e fala assim, a luz, João 1:4, estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ele. Em outras palavras, versículo 7, ele veio como testemunho para que testificasse a respeito da luz. Versículo 8, ele não, ou seja, João Batista não era luz, mas veio para testificar-se da luz, a saber, a verdadeira luz, versículo 9, que vindo ao mundo ilumina todo homem, é uma referência a Jesus. E Jesus é Deus Filho, o Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus, então é verdade sim, Deus é luz. Versículo 1, isso é verdade, Deus é luz. Agora, isso contrapõe a uma mentira, e conforme eu falei, luz, Deus se comunica, Deus é pureza, Deus é verdade, e aí então quando chega no versículo 6, ele vai falar sobre algumas afirmações. É como a pessoa afirmar alguma coisa, ele fala no versículo 6, se dissermos, versículo 8, se dissermos, versículo 10, se dissermos, 1 João 2,4, aquele que diz, 1 João 2,6, aquele que diz, 1 João 2,9, aquele que diz, ou seja, ele está falando sobre afirmações humanas. É alguém que está reivindicando alguma coisa, alguém que está afirmando alguma coisa. São afirmações, mas essas afirmações, tirando uma, elas não são verdadeiras. Elas são afirmações mentirosas. Por isso que ele começa lá, no versículo 6, se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ou seja, versículo 7, se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É mentira quando alguém fala que tem comunhão com ele. É mentira quando alguém fala, eu creio em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, mas ele anda nas trevas. Se luz é conhecimento, trevas é ignorância. Se luz tem a ver com pureza, com santidade, trevas tem a ver com mal, com pecado. Se luz tem a ver com vida, trevas tem a ver com morte. Se luz tem a ver com mentira, com verdade, trevas tem a ver com mentira. Por isso que Paulo fala em Romanos 1, os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque eles transformam a verdade de Deus em mentira. Em João capítulo 3, Jesus Cristo fala assim, não venham a mim porque amam as trevas. Ou seja, se eu falo que eu tenho comunhão com Deus, que eu de fato fui reconciliado com Deus, que eu sou filho de Deus por meio de Jesus Cristo, é isso que ele fala, por exemplo, quando João está falando nisto, vos anunciamos, olha o que ele fala no versículo 3, 1 João capítulo 1, versículo 3, o que temos visto e ouvido anunciamos também a vós, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo.
quem crê no Evangelho, ele tem comunhão com o Pai, por intermédio de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. É o que fala em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 8, por exemplo, quando a palavra de Deus nos apresenta lá, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 8, o qual também nos confirmará até o fim, para serdes irrepreensível no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, versículo 9, no qual fostes chamados à comunhão. E essa ideia de comunhão, a palavra grega koinonia, é uma vida comum. Há participação com Jesus. E essa comunhão nos leva a expressar a própria vida de Jesus. Alguém que anda com Jesus e tem as marcas de Jesus. Por isso que no livro de Atos dos Apóstolos, quando viram a intrepidez de Pedro, por exemplo, João, falaram assim: estes verdadeiramente andaram com Jesus. Porque eles traziam neles as marcas de Jesus. Então é mentira quando alguém que fala que tem comunhão com Deus, mas não anda na esfera da luz, mas anda na esfera das trevas. E por isso que ele diz logo depois, no versículo seguinte, que se nós, versículo, porém, 7, andarmos na luz, como Ele está na luz, nós mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Hebreus capítulo 9, versículo 22, fala que sem derramamento de sangue não há purificação de pecados. Jesus Cristo morreu. O sangue tem a ver com a morte de Cristo. Então, meus queridos, a verdade é que Deus é luz. É mentira dizer que eu tenho comunhão com Deus, mas ando nas trevas. O outro versículo que tens ali é o versículo 7, que eu já li, que fala assim: se porém andarmos na luz, Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Agora é mentira, versículo 8, se nós afirmarmos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade de Deus não está em nós. Ele fala no versículo 10, se nós dissermos que não temos cometido pecado. Qual é a diferença do versículo 9 para o versículo 10? É uma diferença fundamental, mas que está conectada. Quando ele fala, a diferença do versículo 8 do versículo 10 é fundamental, está conectado. No versículo 8, se nós dissermos que não temos pecado, a palavra aqui, pecado, é natureza pecaminosa. Alguém que fala, eu não tenho natureza pecaminosa, eu não tenho pecado nenhum, tem a ver com a natureza. Ele fala que nós estamos enganados, e a verdade não está em nós. Nós somos mentirosos. Porque todo ser humano tem natureza pecaminosa. Romanos 3:23, todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Todo ser humano tem natureza pecaminosa. Todo ser humano, Romanos 6, herdou de Adão a natureza adâmica pecaminosa. Todo ser humano pode dizer, como Paulo fala no final de Romanos 6, dizendo, ai de mim. Romanos 7, ai de mim, porque sou um homem pecador. Quem me livrará do corpo desta morte? Todo ser humano, ele tem a natureza pecaminosa. Ele deveria fazer o brado de Paulo, quem me livrará do corpo desta morte? E ele está falando da sua natureza pecaminosa, que o ser humano carrega consigo mesmo. Por isso é mentira se alguém disser eu não tenho pecado. Em outras palavras, eu não tenho natureza pecaminosa. É verdade, versículo 10, que quando a Bíblia fala que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse versículo tem uma coisa que deve nos chamar bastante atenção. Ele é fiel e justo.
para nos perdoar. Espera aí, quem é justo, ele não é complacente com o pecado, porque a justiça pune o mal. A justiça não pune o bem e recompensa o mal. A justiça pune o mal. Então, se Deus é justo, por que ele perdoa? Quando a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, por que ele perdoa? O que ele está dizendo aqui? O que a palavra dele fala assim? Se confessarmos, a palavra confessar é a palavra homologel, é como você homologar alguma coisa. Confessar é concordar com Deus, é aquilo que Deus chama pecado, eu também chamo pecado. Deus fala mentira é pecado, então mentira é pecado. Deus fala raiva é pecado, ira é pecado, ou seja, eu concordo com Deus de que aquilo que Deus que fala que é pecado. Isso é confessar, é concordar com Deus. De que aquilo que Deus chama pecado, eu também concordo com Ele, bato o martelo em cima, isto é pecado, é confessar. Então, quando eu confesso, eu reconheço o pecado, e declaro diante de Deus o pecado, fala que Deus é fiel. Essa palavra fiel tem a ver que Deus, é a fidelidade de Deus nas suas promessas. Deus é fiel, Ele cumpre o que Ele promete. E Deus é justo. Por que Deus é justo? Para perdoar. Por uma coisa simples. Para Deus, mas complexa para nós. É que o pecado exigia derramamento de sangue. O pecado exigia que alguém que fosse justo morresse pelos injustos. Então, Cristo Jesus, 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Romanos 3, ele é o justo e o justificador. Por quê? Porque foi a oferta do próprio Senhor Jesus Cristo que faz com que ele nos conceda o perdão dos pecados. Ele é fiel, ele cumpre as promessas. Mas ao mesmo tempo, ele se fez a oferta pelo pecado. Quer ver Hebreus capítulo 7, o que diz? Hebreus capítulo 7, o que diz a palavra de Deus? Olha aqui, olha Hebreus 7, diz assim, versículo 25 em diante, Hebreus 7. Olha o que diz a palavra de Deus. Por isso também pode salvar todos os que puramente se chegaram a Deus, falando sobre Jesus, vivendo sempre para interceder com eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Versículo 27, que não tem necessidade como sumo sacerdote de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro pelos seus próprios pecados, depois pelo povo. Por isso, uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu, ele fez a oferta pelo pecado. Por quê? Versículo 26, ele é santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, mais alto do que os céus, ou seja, ele é justo. E o justo que deu a sua vida pelos injustos. Por isso que Deus perdoa os nossos pecados. Por isso que Deus nos purifica. Pela sua fidelidade à promessa, mas ao mesmo tempo pela oferta do Cordeiro de Deus, que na cruz se dá por nós. Ele é justo. Não é um injusto. Ele é justo. Isso que nos diz a palavra de Deus. E ele continua. Versículo seguinte. Em 1 João ele continua e ele fala assim, versículo 10, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso. Então é mentira quando alguém defende a impecabilidade do cristão. É mentira quando alguém fala assim, eu não pratico pecado, pratica sim. Não importa o tempo de conversão que tu tens, não importa quantos anos de vida cristã tu tens, continuas ainda em Cristo. E apesar de Cristo, lutando contra uma natureza pecaminosa.
Nunca se esqueça que enquanto nós vivemos nesse mundo, nós vivemos na presença do pecado. Nós ainda lutamos contra o pecado. Só existe um lugar que nós não vamos lutar contra o pecado, é nos céus. Porque no céu não há mais a presença do pecado. No céu nós teremos a natureza glorificada, transformada, plenamente à semelhança de Cristo. Não mais com natureza pecaminosa, mas enquanto nós estamos nesse mundo, nós sim continuamos pecando. Pergunta para mim, domingos tu pecas? Peco. Fazes coisas que não agradam a Deus? Sim. E por que ex-pastor? Sim. Pastor peca? Peca. É natureza pecaminosa. Como tu és natureza pecaminosa. Como todos os seres humanos são. Mas em Cristo, nós pela graça e misericórdia de Deus, nós somos declarados justos. Filhos de Deus. Recebemos o dom da salvação, da vida eterna. A habitação do Espírito Santo, que conforme diz Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, que é a marca e a garantia, o selo, de que nós somos propriedade de Deus. Mas enquanto nesse mundo, nós ainda continuamos lutando contra o pecado. Por isso que no versículo 2 ele fala, filhinhos, estas coisas vos escrevi, propósito, para que não pequeis. Deus deseja que nós pecamos? Não. É vontade de Deus que nós pequemos? Não. Ele fala, se todavia, ou seja, ele está dizendo, mas eu sei que vocês vão pecar. Nós temos um advogado, ou seja, um intercessor, junto ao Pai. É aquilo que Romanos 8 fala assim, quem os acusará? Quem os condenará? É Cristo Jesus quem nos defende. É um advogado junto ao Pai. Jesus Cristo, o justo. Olha aí o justo de novo. Deus é fiel e justo. Versículo 2, versículo 1, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, ou seja, ele fez a oferta pelos nossos pecados. A ira que estava sobre nós caiu sobre ele. A maldição de maldito pendurado na cruz, ele se tornou maldição por nós. Ele cumpriu a exigência de que era necessário o sangue de um justo, de alguém sem pecado, para morrer pelos injustos e os pecadores. Jesus Cristo fez isso. Agora, não somente pelos teus, mas ele fez isso pelo mundo inteiro. João 3,6, Deus amou ao mundo de tal maneira. Mas será o mundo inteiro salvo? Não. Somente aqueles que, movidos pelo Espírito Santo, são convencidos do pecado, da justiça, do juízo, conforme diz João, versículo 16. Do pecado porque não crê em Jesus. Da justiça porque há condenação. Mas há um justo que morreu pelos injustos. Do juízo porque há condenação para todos aqueles que não creem em Jesus Cristo. O único pecado que condena eternamente é o pecado da incredulidade. É a rejeição de Jesus como Senhor e Salvador. É aquilo que a Bíblia chama de blasfêmia contra o Espírito Santo, que é a negação da própria obra de Deus, da salvação através de Jesus Cristo. Versículo 3, sabemos que temos conhecido por isso se guardamos os seus mandamentos. Mas existe mais outra mentira, versículo 9, aquele que diz que está na luz e odeia seus irmãos. Ele está nas trevas. E diz o próprio versículo 10 que ele causa tropeço, ele se torna motivo de vergonha. Então é verdade que quando você não ama, você não perdoa, você não consegue conviver com as diferenças de pessoas, você se torna causa de tropeço, de vergonha. A palavra tropeço é a palavra escândalo.
Escândalo é armadilha, é alguma coisa que leva outros a pecar. Pessoas que não amam, é verdade, elas são causa de tropeço. Elas causam escândalo ao nome de Jesus Cristo. Dão mau testemunho. Por isso que Jesus falou em João 13, o mundo conhecerá que são os meus discípulos, se quê? Se vos amardes uns aos outros. Pessoas que dizem que são discípulos de Cristo e não amam, são causa de tropeço. São causa de vergonha para o mundo que não conhece a Deus. Então é mentira dizer que eu ando na luz. Eu amo a Deus quando eu odeio meu irmão. Eu não perdoo, eu não quero comunhão com ele, eu não quero relacionamento com ele, eu quero ele à minha distância. Eu detesto ele. Quem afirma isso e diz que anda na luz é mentiroso. E é verdade, sim, que ele causa tropeço. E o último ponto aqui, antes da conclusão, que é breve. Aqui há duas verdades agora. Não é verdade e mentira. É aquele que você vê isso no versículo 6. Ou seja, ou melhor, no versículo 4. Aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso. Entretanto, aquele que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Aí tem outra verdade e mentira. Aquele que fala que eu conheço a Deus, mas não guardo os mandamentos. Porque aquele que guarda os mandamentos, versículo 5, ele é aperfeiçoado no amor de Deus. Agora, versículo 6, aquele que diz que permanece nele, deve andar como ele andou. Em outras palavras, é verdade sim, quando você fala assim, eu conheço a Deus. E onde você manifesta isso? Quando você anda como Jesus andou. Eu quero concluir com aquilo que foi logo no início. A comunhão real na esfera da luz resulta no viver em justiça e amor. Eu às vezes fico pensando assim, o que é que nós estamos fazendo aqui? Aquilo que eu falei na escola bíblica, somos religiosos, religiosidade. Daqui a pouco vamos sair por aquela porta, vamos para as nossas vidas comuns, porque aqui é uma vida religiosa. E para algumas pessoas aqui é um lugar santo. Agora, onde tu vais não é um lugar santo. A tua casa não é um lugar santo. Amanhã o lugar de trabalho não é um lugar santo, a escola não é. O carro que diriges não é um lugar santo. O que torna santo o local é a tua presença. O que torna santo esse local aqui é a presença de Deus. Existem templos na Inglaterra que hoje são pubs. São boates. Também na Alemanha são bibliotecas. São espaços públicos. Mas eram templos. Hoje são lugares profanos. Porque o povo de Deus não se reúne mais lá. Mas são os mesmos templos, as mesmas paredes. Mas não tem o mesmo lugar de culto, de adoração a Deus com a presença do povo de Deus. Então viver na esfera da luz não é viver dentro do templo. Viver na esfera da luz é viver na comunhão com Deus. Do conhecimento. Da revelação de Deus. Da pureza de Deus. Da verdade de Deus. Pelas Escrituras. E que se tornou carne na pessoa de Jesus Cristo. Que tu possa sair daqui com essa certeza que viver nessa esfera é viver em justiça. Uma vida segundo o caráter e o ensino de Cristo. E que ao mesmo tempo é uma vida que, por sermos amados por Deus, expressa o amor de Deus para com o próximo. Por isso que a Bíblia fala que aquele que ama não faz mal ao seu próximo.
Aquele que ama promove o bem. Aquele que ama, perdoa. Ele não odeia. Aquele que ama, ele serve o próximo. Aquele que ama, ele é altruísta, ele não é egoísta. Aquele que ama é servo, porque ele se dispõe a servir, etc. Mas acima de tudo, aquele que ama, ele guarda os mandamentos de Deus. Ele anda como Cristo andou. E por causa disso, a vida dele é vida de edificação, de encorajamento, de repreensão e disciplina quando necessário. Tudo num contexto de comunhão, que é uma comunhão real, que é fruto na esfera da luz. Vamos baixar as nossas cabeças e orar. Nós queremos, ó Deus, pensar na Tua palavra. Quanto mais poderíamos extrair da Tua palavra? Quanto mais podíamos dizer da Tua palavra? Podíamos ficar aqui, ó Pai, toda manhã, todo dia, toda semana, todo o tempo, que não esgotaríamos toda a riqueza desse texto. Tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Mas conforme diz a Tua palavra, fala que devemos andar de modo digno com aquilo que nós já conhecemos. Então, que o pouco que nós conhecemos é o 100% que o Senhor pede de nós, para que de fato se torne carne, realidade nas nossas vidas, de tal maneira que nós não sejamos causas de tropeço, de vergonha ao nome do Senhor, mas possamos verdadeiramente, assim como Jesus é luz, Deus é luz, o Espírito é luz, nós possamos ser pessoas que refletem essa mesma luz. Possamos comunicar a Tua verdade. Expressar, Senhor, a pureza, a santidade. Por vivermos na verdade, debaixo do poder da capacitação do Espírito Santo. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo possam estar sobre todos nós, agora e para todo sempre, como fruto da nossa comunhão e do nosso viver em Cristo. Amém.